Eu preciso prescrever medicação antibiótica para um paciente que tem um dente que está com uma drenagem ali de uma secreção via sulco gengival? Preciso, necessariamente é isso que eu vou fazer para resolver o problema desse paciente? Ou, mais ainda, pensando no bem-estar desse paciente, será que eu tenho que fazer essa prescrição para evitar uma disseminação sistêmica? Muito pelo contrário. Inclusive, numa dessa, a gente pode ter o efeito inverso. Eu prescrever um antibiótico no momento que não é o necessário, não é o adequado, pode colocar esse mesmo paciente precisando, numa situação amanhã ou depois, que existe uma complexidade maior, um risco à vida dele em função de uma disseminação de infecção, daí desse paciente precisar do antibiótico e aí eu usar, só que esse paciente ter desenvolvido uma resistência e eu não ter aquele efeito, eu não ter, sim, aquele suporte no combate à infecção de maneira adequada na hora que ele precisa, tá? Então, aquela máxima, né, que a gente ouve, poxa, eu prefiro pecar pelo excesso. Quando a gente fala de antibióticos em endodontia, isso não é válido. Então, foi uma pergunta muito pertinente, muito importante. É muito legal quando vocês contribuem aqui, né, com comentários, dúvidas. E foi uma pergunta trazida aqui por uma colega que acompanha a gente com relação a isso, pensando o quê? No bem-estar do paciente. Poxa, pera lá, tá drenando pus via sulco gengival. Será que se eu não prescrever, esse paciente vai ter um problema? Então vamos falar um pouco a respeito de quais são as indicações de situações quando que eu uso uma medicação antibiótica que eu devo usar na endodontia, qual medicação eu uso e por quanto tempo eu uso, certo? Então isso tudo baseado, lógico, nas cientificamente suportado, né? Eu posso até depois encaminhar, se vocês quiserem, né? Via quem participa da nossa VIP List já sabe que tem conteúdo que vai exclusivo por lá. Se você não faz parte ainda, no link da descrição desse vídeo, tem lá para você se inscrever, se cadastrar na nossa lista VIP. Eu posso mandar por lá depois o artigo completo, as guidelines da Associação Americana de Endodontia com relação à prescrição de antibiótico e outros artigos científicos também que suportam muito bem quais são as orientações que a gente deve seguir pensando nos melhores resultados para o nosso paciente. Então vamos lá, primeira coisa, quando que eu uso e quando que eu não uso? Eu uso sim em situação em que o paciente, a gente está falando aqui basicamente de paciente saudável, tá? Paciente que está imunologicamente competente. Obviamente que se um paciente tem um problema de imunidade e tem qualquer outra questão sistêmica, eu tenho também os guidelines necessários para isso, são diferentes e são adequados a cada condição sistêmica. Então isso entra em outra história e não é o nosso papo aqui hoje. Vamos pensar num paciente que imunologicamente ali, ele tem um sistema imune totalmente competente, certo? Então, esse tipo de paciente, quando que ele vai precisar da medicação antibiótica? Basicamente, quando o corpo der sinais de que ele precisa de ajuda. E como que ele faz isso? Quando que ele mostra esses sinais? Os primeiros sinais, isso é importante de você, meu colega, saber. Quais são, então, esses primeiros sinais que mostram, fala assim, opa, pera lá, não estou dando conta de combater essa infecção sozinho. Né? Esses sinais são prostração, linfadenopatia, então o paciente sente, fala, nossa, eu tô com um gânglio aqui inflamado, tô sentindo, tá dolorido, tô mal, não tô comendo direito, não tô me hidratando direito, um paciente que já tá realmente prostrado e já tá apresentando febre, então são os primeiros sinais. Então, nesses casos, junto com a parte de procedimento, veja bem, só o antibiótico não representa um tratamento para esses momentos, tá? A disseminação sistêmica, especialmente, está começando com esses sinais, mais importante ainda, que além da medicação antibiótica, daí que você precisa nesses casos, você mantenha o protocolo original, vamos falar assim, de atendimento de urgência de um caso como esse, de um abscesso de origem endodôntica, em que você realize os procedimentos clínicos, ou seja, drenagem cirúrgica e acesso ao canal. Ah, não dá para fazer acesso ao canal? Pelo menos a drenagem cirúrgica, certo? Porque a gente tem artigos que mostram que não existe suporte científico que fale que só medicação antibiótica vai dar conta de uma infecção de origem no canal, especialmente se esse paciente está apresentando já sinais de disseminação sistêmica. Então, há um risco muito grande, um paciente que já apresenta esses sinais, você fala, ah, vou passar só um antibiótico. Não, você vai fazer o procedimento e o antibiótico, certo? Mas só em sinais de disseminação sistêmica. Muito bem, agora, paciente que ele não apresenta esse tipo de quadro,
Se ele tem ali, poxa, tem um aumento de volume, mas um aumento de volume ali mais localizado, pode até estar com um aumento extraoral, não é a questão. Você faz a drenagem cirúrgica, você faz os procedimentos via canal e você não precisa da medicação antibiótica se esse paciente não apresenta os sinais iniciais de disseminação sistêmica, tá? Isso daí tá nas guidelines e existem pesquisas muito sérias a respeito para suportar essa orientação. Porque se você peca, vamos falar, peca pelo excesso. Todo caso que você fala assim, poxa, teve um aumentinho de volume ou uma drenagem de secreção via suco, nossa, eu vou já prevenir, vou passar essa medicação antibiótica, o paciente já vai tomar. Não. Se ele tomar, a chance que ele vai ter ali é só de desenvolver resistência no momento em que ele não precisa. E hoje, a gente tem alguns trabalhos que falam em torno que os pacientes com infecções endodônticas, que 30% desses pacientes, eles têm cepas resistentes a antibióticos que a gente usa, antibióticos de maior eficácia para uma infecção endodôntica como a amoxicilina. Então, a partir do momento em que você prescreve um antibiótico em uma situação que não é necessário, não é o indicado, você só está dando chance às bactérias que estão ali naquela infecção de desenvolverem resistência, tá? Então, aí você não usa. Em algumas situações, o que pode acontecer? Vamos supor, o paciente, poxa, tá aqui, eu não sei como que ele vai responder a esse procedimento que eu fiz, eu tirei esse dente de oclusão, tentei tirar ali um fator causador, né, da manutenção, do início da manutenção daquele quadro. Vamos ver como é que ele evolui com isso, se evolui positivamente. Posso deixar uma receita em stand-by. Como o paciente precisa da prescrição para poder fazer a compra dessa medicação antibiótica, você pode deixar essa receita em stand-by. Esse paciente, amanhã ou depois, né, ele vai, poxa, no dia seguinte, você está acompanhando o paciente ali, ó, na ligação, no WhatsApp, poxa, houve uma piora do quadro. E aí vale o quê? Você orientar o seu paciente para identificar esses sinais de disseminação. Fala, poxa, se você tiver uma febre, você vai perguntar para ele, você apresentou febre? Né, no mesmo dia ou no dia seguinte, teve alguma coisa diferente, um aumento de volume muito grande, o que está de diferente aí que pode estar indicando uma disseminação sistêmica? Ótimo, então pega aquela receita que eu deixei na sua mão e agora sim você vai usar a medicação, porque agora é um momento que é necessário. E logicamente eu não vou só me pautar na medicação, mas eu vou entender o porquê de não ter sido eficaz aquele procedimento clínico que eu fiz. E chamo de preferência o paciente o mais rápido possível para uma nova reavaliação clínica. Muito bem, então esse é o quando. Quando que você precisa e quando que você não precisa e não deve fazer uso dessa medicação. Outra história, qual medicação usar? Não é hora de inventar a moda, tá? A medicação o antibiótico mais eficaz para infecção de origem endodôntica é a amoxicilina, tá? Ou amoxicilina mais clavulanato, certo? Porque a amoxicilina mais clavulanato você já atua até em situações onde existe algumas cepas resistentes à amoxicilina. Então, não tem que sair, não tem que inventar a história de azitromicina ou, enfim, eu vou dar clindamicina para esse paciente. Uma paciente tem alergia à amoxicilina? Não tem, mas eu prefiro dar clindamicina. Não, você vai começar pela amoxicilina ou amoxicilina mais clavulanato. Aí, partindo disso, né, se você fizer os procedimentos clínicos mais amoxicilina, você tem uma chance gigantesca desse antibiótico por si só ser eficaz e aquela infecção ser totalmente controlada. Paciente alérgico, aí tudo bem, clindamicina é a primeira opção. Se existe alguma contraindicação com relação à clindamicina, aí a gente parte para uma outra medicação, como por exemplo a azitromicina. Então a azitromicina não é aquela de cara e muito menos a segunda opção. É só se realmente o paciente não pode nem amoxicilina, nem clindamicina, você vai para a azitromicina, mas a azitromicina você já vai sabendo que da infecção, das bactérias, das cepas que a gente tem das infecções endodônticas, a gente tem um grande número dessas cepas que são resistentes à azitromicina, certo? Então não é a primeira escolha, nem a segunda, seria ali uma terceira cartada, uma última cartada, isso sempre vou bater na tecla, sempre associado aos procedimentos clínicos. Muito bem, e aí essa medicação, então beleza, eu já sei quando usar, já sei qual usar, e agora por quanto tempo usar? Né? Fala assim, Fernanda, mas pera lá, por quanto tempo? Tem discussão isso? Não tem que fechar o ciclo do antibiótico 7 dias? Não. Uma coisa é a gente ter a prescrição de um antibiótico para uma infecção onde você não tem nem o diagnóstico de onde está vindo aquela infecção,
que pode acontecer numa situação médica, né, não odontológica, e muito menos a gente falando de uma infecção que você sabe a origem que é no canal. Então, se eu tenho uma infecção que eu não sei a origem, não tenho diagnóstico de onde veio, e eu não tenho como remover causa, porque eu nem sei de onde está vindo aquela infecção, aí a gente tem outros regimes de prescrição antibiótica. Então, isso daí se encaixa muito mais na área médica. Agora, a gente no consultório, identifiquei. O problema daqui é esse dente, é um tratamento de canal, problema de canal, eu tenho como trabalhar clinicamente na causa, na remoção daquela causa, aí esquece, não tem essa necessidade aí dos 7 dias. Então, por quanto tempo eu vou manter? A gente tem trabalhos que dão suporte aí à prescrição, desde prescrições mais curtas, 2, 3 dias, até os 7 dias. O que vai basear a tomada de decisão para eu falar, olha, essa medicação vai até o 2º dia, ou você vai tomar 3 dias de amoxicilina, ou você vai tomar mais dias do que isso? A evolução do paciente. Então, por isso que super importante quando você se depara com uma infecção de origem endodôntica, um quadro de abscesso, uma situação aguda, paciente com sinais de disseminação sistêmica, você realizou os procedimentos clínicos ou pelo menos a drenagem e você precisou, então, em função da disseminação sistêmica dos primeiros sinais, você precisou prescrever um antibiótico, você vai acompanhar dia a dia a evolução desse paciente. Quando que eu vou interromper? Quando esse paciente mostrar o quê? Da mesma forma que o organismo pediu socorro lá no começo, o organismo fala no final, tá tudo bem agora. Agora eu tô no controle de novo. Que é quando esse paciente ele fala assim, nossa, doutor, tô ótimo, nossa, nem acredito, dormi bem, comi bem, me hidratei bem, não tive mais febre, aquela dor que eu tava ali, daqueles linfonodos, passou tudo, tô ótimo. O dente tá meio sensível, mas tá tudo bem. Então isso daí fala o quê? Poxa, esse organismo está no controle da situação de novo, eu posso interromper esse antibiótico, certo? E isso é muito importante saber no quando a gente deve interromper, porque a gente tem trabalhos também que mostram que quando você tem 7 dias de prescrição de amoxicilina, você tem desenvolvimento de cepas resistentes, tá? E a questão de resistência microbiana, desde 2015 a Organização Mundial de Saúde fez um baita de um alerta, de uma ação global mesmo, com relação ao número de pessoas, de mortes que acontecem por ano em função de infecções resistentes, né, que não respondem aos antibióticos que a gente tem no mercado, e vamos lançando mão de outros antibióticos, aí subindo, né, para pegar aqueles antibióticos que são aqueles mais guardados, as 7 chaves, para ver se eles fazem efeito e às vezes nem esses antibióticos fazem. Então é um número bastante expressivo e as projeções para os próximos anos ainda é bastante assustadora. Você fala, a gente tem quase uma previsão aí quase uma previsão quase que apocalíptica do tanto de mortes por ano que você tem em função de resistência microbiana. Tá? Então a gente não pode simplesmente no momento que está analisando quanto que um paciente precisa ou não precisa, a gente não está falando de uma pessoa ali. A gente está falando de uma comunidade toda, né? Globalmente isso, porque a nossa orientação ali é quando usar, do que usar e por quanto tempo usar, ela vai ter necessariamente um impacto global, certo? Então eu espero ter ajudado um pouco mais essa questão que vira e mexe vem à tona e é super importante. Se ficou alguma dúvida, pode falar aqui, não tem problema nenhum, a gente pode estender em outros conteúdos inclusive e vou enviar para quem quiser aí através da nossa Endolovers VIP List. Vou fazer o envio de qual que é a orientação, né, os guidelines aí da Associação Americana de Endodontia e alguma outra publicação que seja interessante para você poder ler mais a fundo se for do seu interesse, tá certo? Então se você não é inscrito, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, aproveita, faz isso agora e a gente se vê na próxima.